Oi, pessoal. Então, na nossa última aula, nós havíamos visto alguns verbos que sofrem ditongação, certo? A ditongação, pessoal, seria quando esses verbos, que são verbos irregulares, quando nós vamos conjugar eles vão ganhar, ao invés de uma vogal, eles vão ganhar duas vogais, certo? Então, a gente viu, por exemplo, o verbo dormir. O O do verbo dormir, ele vai se transformar em UE, por exemplo. Yo duermo, tu duermes, ele ou ella duerme. E todas essas ditongações, elas não acontecem quando nós temos nosotros e vosotros, que é a primeira e segunda pessoa do plural, certo? Então, no exercício da página 14, já pedindo a vocês que vocês abram os livros de vocês na página 14. No exercício da página 14, são apenas duas questões, certo? São duas questões bem simples. Nós iríamos, então, ver alguns desses verbos que sofrem ditongação. Por exemplo, o verbo quiero, o verbo querer, certo? Que é a questão número 1. A questão número 1, ela vai pedir, então, que vocês completem todas essas partes que estão aí em branco com o verbo querer. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso ver, professor? Eu preciso ver quem é o sujeito, certo? Eu tenho o verbo querer aí na página 14 também. Na primeira tabelinha da página 14, eu tenho lá o verbo querer. Ele sofre ditongação. Então, o E do verbo querer, ele vai se tornar IE. Por exemplo, yo quiero, tú quieres, él o ella quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos ou ellas quieren. Então, lembrem que o nosotros e o vosotros, eles nunca vão sofrer ditongação, certo? Então, por exemplo, vamos lá, número 1, Juan. Que tracinho a ser hoy? Ou seja, eu não sei quem é o sujeito, mas aí entre parênteses eu tenho o sujeito, que é tu. Então, eu vou procurar o tu, certo? Lá na tabelinha, e vou ver que vai estar lá o quê? Quieres, certo? Eu vou ver que está o quieres. Então, que queres hacer hoy? O que é que você quer, o que queres fazer hoje? E Dani vai responder, yo, tracinho, ir à la playa. Então, vou voltar lá na tabelinha e vou procurar yo, é meu sujeito, yo. Vou procurar qual é o verbo querer para yo. Então, vou ver que lá vai estar o quê? Vai estar lá, quiero. Yo quiero ir a la playa. E Pepe vai responder, yo, tracinho, ir al cine. Ou seja, yo eu já sei que vai ser quiero. Yo quiero ir al cine. Eu quero ir ao cinema. Juan, então, vai perguntar, e tua hermana, Dani? Que tracinho a ser ella? Ou seja, ella é o sujeito. Como é que está aí na tabelinha? Na tabelinha vai estar lá que quiere a ser ella. E Dani vai responder, creio que ella, sujeito, tracinho, irá à la playa com nós outros. Então vai procurar lá em cima, ella. Vai estar lá o quê? Quiere. Creio que ella quiere ir a la playa con nosotras. Juan vai continuar. Parece que a maioria, tracinho, ir a la playa. La maioria, pessoal, é que? É terceira pessoa do singular. Maioria. Então, quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ella? Creio que a maioria quiere ir a la playa. Vamos todos? E Pepe vai responder, sí, voy al cine outro dia. Então, isso aí, pessoal, vocês viram como é que é simples fazer essas questões. Então, aí, nesse caso da número 1, pedia para vocês fazerem apenas o verbo querer, certo? O verbo querer. Já na número 2, eu vou ter uma pequena diferençazinha, certo? Número 2, eu vou ter uma pequena diferençazinha. A número 2, pessoal, ela então vai ser mais ou menos assim. Ela vai pedir a vocês que vocês completem as frases com os verbos indicados
conjugados no presente do indicativo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Tem lá letra A, letra B e letra C. Primeira coisa que eu vou precisar na número 2 é o seguinte, eu vou precisar observar quem é o sujeito, certo? Quem é o sujeito de cada uma das opções que eu tenho. E depois eu vou olhar quem é o verbo, que vai estar entre parênteses no final, certo? Vai estar entre parênteses no final de cada uma dessas frases. Então, na letra A, eu vou ter assim: Pablo y yo, tracinho, al fútbol todos los fines de semana. Pablo e Joe. Pablo e Joe são os sujeitos, pessoal, certo? Pablo e Joe são os sujeitos. Então, pessoal, Pablo e Joe são os sujeitos, certo? Se eles são os sujeitos, Pablo e eu é a mesma coisa que nós dizemos o quê? Nós. Nós é nós outros. E o verbo que está entre parênteses é julgar. Então, eu vou procurar o verbo julgar, que está aí na página 14. Como é que fica o nós outros do verbo julgar? Vai ficar julgamos, certo? Vai ficar julgamos. Então, para a letra A, julgamos. Pablo y yo jugamos al fútbol todos los fines de semana. Pablo e eu jogamos futebol todos os finais de semana. Letra B. Mis padres duermen muy temprano. É o verbo dormir. Mis padres é ellos ou ellas, certo? Eles, no caso. Então, eu vou procurar lá o verbo dormir, vai estar o que lá? Vai estar duermen. Terceira pessoa, ellos duermen. Mis padres duermen muy temprano. Meus pais dormem muito cedo. Yo siempre tracinho de la escuela a las 13 horas. E o verbo entre parênteses é volver. Eu vou procurar lá o verbo volver, aí nas tabelinhas, certo? Tá aí na página 14 também. E yo, volver, yo vuelvo. Yo vuelvo de la escuela a las 13 horas. Eu regresso, eu retorno da escola às 13 horas, certo? Eu retorno da escola às 13 horas. Então, essa daí seria, então, a resposta da número 2, certo? Jugamos, duermen e vuelvo. Agora eu pediria que vocês continuassem aí na página 14. Nós vamos ver algumas atividades, certo? Algumas atividades. Vocabulário, certo? Isso faz parte do vocabulário, para vocês irem melhorando o vocabulário de vocês em espanhol. Então, eu tenho uma foto indicando a atividade e do lado eu tenho a atividade realizada, certo? O nome da atividade em espanhol. Então, por exemplo, a primeira foto que eu tenho, tem um cara lá na academia. O nome dessa atividade é levantar pesas, certo? É levantar peso. Depois, eu tenho um cara mergulhando. Isso é bucear. Bucear, certo? É mergulhar. Ou el buceo. El buceo é o mergulho. Depois eu tenho lá caçar. Caçar. Lembrem que não existe som de Z no espanhol. Então, caçar. Está lá o cara com a espingarda, que está no mato, caçando. Eu tenho jardinear, que é jardinar, certo? Vem de jardinagem, de jardinagem. Tenho bailar. Bailar, pessoal, é dançar, certo? Dançar. Tenho jogar ajedrez, jogar xadrez, certo? Então, xadrez, esse jogo, em espanhol, ele se chama ajedrez. Eu tenho também pescar. Eu tenho praticar piragüismo, certo? Praticar piragüismo é quando você, por exemplo, vai com os botes, certo? Você vai andar de caiaque, certo? Jogar videojuego, jogar videogame, certo? Videogame em espanhol é videojuego. Eu tenho nadar. Vejam que nadar é diferente de bucear. Bucear é mergulhar. Nadar é nadar. Tenho também passear de bote, que é andar de barco. E eu tenho acampar. Eu também acampar.
Continuando, nós vamos ter algumas curiosidades, certo? Eu vou ter uma tabela com nomes femininos e uma tabela com nomes masculinos. E do lado eu vou ter o apodo. Apodo, pessoal, em espanhol é o apelido, certo? Então, apodo é apelido e apelido é o sobrenome, certo? Então, o apodo de Alicia em espanhol é Licha, certo? É comum que as pessoas se chamem Alicia, em espanhol, o apelido delas é Licha. Asunción, Asun, certo? O apodo, o apelido é Asun. Beatriz, aqui no Brasil a gente chama de Bia, né? Bia. Em espanhol, o apelido geralmente é Bea. Carmen, o apelido para Carmen em espanhol é Camucha. Concepción, o apelido para Concepción em espanhol é Concha ou Conchi, certo? Dolores, o apelido de uma pessoa que se chama Dolores em espanhol é Lola. Guadalupe, o apelido de uma pessoa que se chama Guadalupe em espanhol é Lupe. Isabel, o apelido de uma pessoa que se chama Isabel em espanhol é Chabela. Josefa, o apelido de uma pessoa que se chama Josefa em espanhol é Pepa ou Pepita. Maria Encarnação, o apelido geralmente vai ser Encarna ou Encarnita. Maria Isabel vai ser Maribel. Maria Luísa, Marisa. Mercedes, Merche. Milagros, Mila. Rosario, Charro. Soledad, Sole. E Valentina é Tina, o apelido, certo? Já com nomes masculinos, certo? Com nomes masculinos, eu vou ter, por exemplo, Alejandro. O apelido para uma pessoa que se chama Alejandro é Alex, ou Ale. Antônio é Tonho. Do mesmo jeito aqui no Brasil, a gente chama Tonho, Tonho, Tonho. Henrique é Quique. Francisco é Paco, Kiko ou Pancho. Aqui no Brasil a gente chama Chico. Guilhermo é Guille. Ignácio é Iñaki ou Nacho. Javier é Javi. Jorge, Coco. José pode ser chamado de Pepe ou de José, sem o acento. José Maria também é chamado de Chema. Manuel, as pessoas chamam muito de Manolo. Miguel é de Miguel, com acento na I, certo? Ramon, Moncho. E Roberto, chamam de Robert, certo? Então, pessoal, já avisando a vocês que logo, logo nós estaremos tendo aí a semana do Provan. Então, vai ser enviado para vocês aí o horário bem direitinho do Provan, tá certo? Peço a vocês que estudem, que entrem em contato comigo para qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá bom, pessoal? Então, desejo para todos uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula.